Irmão, Muito bom. eu gosto muito de contar a história de vida das pessoas. Uhum. As pessoas conhecem hoje lá o Barbaridade, o Barba. Tem também tua página de Flamengo. Tem Flamengo Love, Isso, 2.0. perfeito. Então, às vezes a galera vê só esse Rafael Cota ou esse Cota. Mas tem uma história. E você trabalhou com marketing, publicidade, assessoria, mas você é formado em administração. Como é que você entrou nessa loucura de trabalhar com clube, cuidar de carreira de atleta? Cara, então, vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite, boa noite. Infelizmente, semana passada eu não pude vir. Tava bem ferrado de gripe, mas hoje eu tô melhor, graças a Deus, ó. Ah, que maravilha. Então, enfim. Então, cara, eu passei por muitas situações na vida, né? Então, pô, eu fiz técnico de processamento de dados no Cefet, fui morar em Natal, na verdade fui morar no interior do Amazonas antes, depois fui morar em Natal, aí lá em Natal eu fiz o técnico de processamento de dados, curso técnico e médio, né? No Cefet lá em Natal, voltei pro Rio, aí entrei no Cefet, fiz primeiro engenharia de telecomunicações, então estagiei nessa época na TIM, na Claro, na Globo, vi que não era o que eu queria, pulei para administração. E aí, durante um determinado momento, eu fiz um blog chamado Flamengo, né? E aí, tipo, escrevia sobre o Flamengo, fazia entrevistas. Aí entrevistei o Ronaldo Angelim, o Bruno, o Fábio Luciano, Caio Júnior, falecido Caio Júnior, enfim. Muita gente ali daquela época do Flamengo de 2006 até 2009. E aí eu entrevistei o Ricardo Risse, que na época era o diretor de marketing do Flamengo. O vice-presidente, o diretor, não lembro. E aí, pô, foi uma entrevista legal e tal, nos primórdios do YouTube. Então ela não dava nem pra ser upada toda. Então de 10 em 10 ou de 15 em 15 minutos eu postei ela assim, essa entrevista. E aí um tempo depois, pô, tinha saído da Globo e tal, tava sem nada. E a minha mulher falou, pô, manda o currículo lá pro Flamengo e tal, quem sabe você consegue. Eu falei, pô, vamos tentar, né? Aí mandei, por acaso tinha um cara que tinha anunciado a saída dele no dia que eu mandei. Então eu nem fiz entrevista. Cheguei lá, contei um pouco de quem eu era e tal. Ele falou, não, beleza, você tá aqui, você vai cuidar disso, vai fazer isso e tal, não sei o quê. E aí eu desenvolvi um acesso legal com os jogadores, né? Do Flamengo. Ganhava muito pouco no Flamengo, aliás... Você foi contratado para... Fui contratado... Não, marketing. Eu trabalhava no marketing, era responsável pela marca. Né, dentro do Flamengo eu fazia promoções, fechava, assim, por exemplo, o álbum de figurinhas. Eu ia lá para os jogadores, apresentava o contrato e tal, negociava para eles os melhores valores. Né? Lance tinha na época um negócio de cuponagem, né? Que era aquele juntar selo e trocava. Então eu também fazia isso lá no Flamengo e tal. Fazia um pouco de tudo dentro do marketing, mas não era estágio, era um emprego já fixo, carteira assinada e tal. Mas como eu te falei, eu ganhava muito pouco. A realidade dos clubes na época, acho que ainda hoje é assim, para funcionários mais, vamos dizer, mais ralos, né, digamos assim, com todo respeito, mas a galera ganha muito pouco porque... Cargos mais baixos. Exatamente, porque o clube, né, ou pelo menos a galera que administra o clube vem com aquela ideia de que, pô, você tá trabalhando no Flamengo, você tá realizando teu sonho, não sei o quê, pá. Então, toma aqui, graças ao teu sonho, toma esse salário aqui ruim. Mas, enfim, foi minha melhor escola ali, foi onde eu assim, comecei a trabalhar de fato, né? E lá eu trabalhei até 2011, saí e montei uma agência chamada Ocean Digital, né? E ali a gente já começou a trabalhar com o Léo Moura, depois com o Renato Abreu, aí o Tomás, enfim. Aí a gente provavelmente eu trabalhei aí com uns 300 jogadores. Não só do Flamengo, não só de futebol, galera do vôlei, basquete. Trabalhei com gente da NBA, gente do vôlei masculino, feminino, seleção e tal. Sheila, Bruninho, Fernanda Garay, Lucarelli, né? Trabalhei com o Varejão, trabalhei com o Raulzinho. E aí dos jogadores eu trabalhei com o Fernandinho, com o Douglas Costa, com o Everton Ribeiro, com o Diego Ribas, Diego Alves, Rodrigo Caio. Enfim, cara, é muita gente. Foi Eduardo da Silva, Paulo Vitor, muita gente mesmo. Chegou um momento que eu tinha tipo 60 jogadores trabalhando. Trabalhei com o Robinho também e tal.
E aí eu abri o canal, tô falando pra caralho. Não, mas isso mesmo. Tranquilo. Abri o Barbaridade, que foi meu primeiro canal, que assim, não foi meu primeiro canal, mas foi o primeiro canal que eu falei, não, isso aqui eu vou fazer bastante coisa. Eu comecei a fazer uns desafios de ruindade, porque eu sou ruim no futebol, que nem você, parece, né? Não, é ruim, é ruim. O amigo lá da pelada tava falando. Falou que eu tava gordo. Ele falou, porra, ninguém vai marcar esse gordo, né? Tava rabiscando todo mundo. Então, e aí eu tentava fazer o Fred ruim, Fred do Desimpedido, só que ruim. Então eu tentava repetir lances dos jogadores. Aí, tipo, levei o Diego Alves lá pro aterro do Flamengo pra me ensinar a ser goleiro. Então, eu fiz todo aquele treinamento de rolar no chão, cocô de gata, não sei o que, aqueles campos do aterro, sabe como é que é, né? Depois levei o Everton Ribeiro, o Berrio e tal, e aí comecei a fazer o nome do canal. Aí levava os caras na carona e ia conversando no carro mesmo. O Rei Kraus, na época, era meu editor, então ele filmava, fazia os vídeos e tal. E fazia uma coisa ou outra pra ele também. E aí, tipo, quando veio a pandemia, a gente não tinha mais contato com os jogadores do Flamengo. Tanto que na época, não só do Flamengo lá, tem, por exemplo, fiz o Souza no Vasco, lá em São Januário. O Souza é meu amigo também, trabalhei com ele uma época. Então eu fiz uma entrevista com o Souza lá em São Januário. Se não fosse um jogo, acho que da Copa do Brasil, a gente ia até fazer um desafio desses lá no campo. Assim, sempre tive muito respeito por todos os clubes, ainda mais no Rio. Fiz o Diego Costa lá no Atlético de Madrid, né? Ele estava suspenso e tal, enfim. Fiz lá no Wanda Metropolitano. Então, assim, não era um canal 100% de Flamengo, mas era um canal, né, assim, com a maior parte do conteúdo de Flamengo. Levei o Diego vestido de urubu pro Maracanã. Porra, foi bom pra caralho. E esse foi o... Como é que ele topou? Ah, cara, ele tava machucado, ele tava voltando da lesão, né? Flamengo-São Paulo, 2019. Eu sempre falei, pô, Diego, vamos um dia no Maracanã, pô, vamos no meio da torcida e tal. E era uma vontade dele, porque, tipo, o cara começou a ser jogador profissional com 16 anos, tava sendo campeão lá no Santos, né? Então, se você for parar pra pensar, esse cara, provavelmente até então, nunca tinha ido no meio de uma torcida assistir um jogo, assim, desse jeito, sacou? No meio da torcida, o cara vai no camarote e tal, até pelo assédio, né? Não é nada de, pô, o cara é metido e tal, mas é uma realidade, né? Evitar o assédio, porque senão o cara não sai, não entra e tal. E aí eu falei, porra, vamos fazer agora? Você tá aí ferrado e tal, tá terminando de se recuperar. Vamos fazer. Cara, a gente fez no maior sigilo, ninguém sabia. Só a minha mulher e a mulher dele. E aí mandei fazer a máscara com o cara que fazia umas máscaras antigamente, fez a máscara do Ronaldinho, na época que eu trabalhava no Flamengo, eu que pensei naquela máscara e ele fez e tal. Então era um escultor de máscara, o cara fez uma máscara de urubu, tampou ele todo e, por incrível que pareça, 2 pessoas reconheceram. Uma reconheceu por minha causa, que falou, porra, o cara tá com o cara todo de Adidas, não sei o que, magro e tal, né? Tava com a máscara, mas deve ser o Diego. Então ele colocou a gente e acertou. E uma menina, quando eu desci pra ver se tinha um lugar melhor ali perto da beira do gramado, a menina sentou assim, olhou, ligou o telefone, começou a fazer uma live no Instagram, falou, tô aqui com o Diego Ribas, não sei o quê. Aí o Diego deu um tchauzinho, isso aqui, levantou. Porque se alguém descobrisse, a gente não ia conseguir sair do estádio, estava lotado, era a época do Jorge Jesus e tal, então, pô, ia ser difícil sair naquela condição. E se ele saísse pro campo, por exemplo, podia dar alguma zebra, né? Então, cara, eu falei, pô, vamos manter aqui o anonimato e ver o que dá. E aí, cara, foi animal, cara, foi uma experiência fantástica, ele se amarrou, o vídeo é muito engraçado. E esse foi o meu primeiro, assim, vídeo que viralizou mesmo. Aí durante a pandemia eu não pude mais fazer conteúdo com os jogadores. Então, por exemplo, tinha live que eu fazia com o jogador, que eu tava na casa dele, falei, não, vamos fazer aqui, não sei o que. Eu falei, não, deixa eu ir pra minha casa, pra galera ver que eu tô em outro lugar e você em outro lugar e tal. Era tipo assim, era meio, né, porra, tem que fazer e tal, mas eu trabalhava com eles, então eu tava junto com eles o tempo todo. E aí eu fiz uma série de lives, né, lá no canal, inclusive a live com o Rafinha, né, assim, eu fechei um acordo com a Panini e a gente tinha 10 lives para entregar.
Aí, na 10ª live eu fiz com o Rafinha tava no auge ali da volta do Flamengo, se volta, se não volta e tal. E lá ele declarou um monte de coisa que queria voltar. Essa live chegou a bater 7.000 pessoas, 7.500 pessoas. E foi espetacular. Só que as outras não foram tão boas. Aí caraca, o que tá acontecendo? Pô, o canal sempre, né, teve bom e tal. E aí um amigo meu, Vitinho, que até trabalhou com o Rafa lá na Flox, e o Gabriel também, falaram pra mim, pô, cara, tem um formato novo rolando, por que você não tenta fazer? Eu tinha comprado uma casa aqui na Barra. Aí eu vi, pela primeira vez, os podcasts, né? Flow, Vilela, enfim. Acho que o Vilela nem tinha, não sei. O Flow e Podpah. Eu falei, cara, de repente pode dar certo. E aí foi quando eu comecei o BarbaCast. E hoje é a minha menina dos olhos, cara. Hoje eu tipo... tudo que eu planejo, assim, é pro BarbaCast, sacou? Eu vou viajar, agora semana que vem eu vou pra São Paulo, porra, só pra fazer resenhas no BarbaCast. Se for pra fora do Brasil, eu tento trazer uma coisa ou outra ali pra melhorar a estrutura. Você foi lá, você viu e tal, a gente tem uma estrutura legal. E é isso, aí hoje em dia eu tô com o BarbaCast firme, também tem o Barbaridade, ainda tá firme também, fazendo conteúdo de Flamengo. A Flamengo Love, que é uma página que tem quase 4 milhões de seguidores no Facebook também, falando de Flamengo. E é isso, cara. E cada vez mais com projetos bons. Mas eu sempre falo pra galera, galera, a gente tem que primeiro fazer com que o BarbaCast seja sustentável, que gere dinheiro e que a gente possa fazer outros projetos. E quando começar a fazer outros projetos, aí vai estourar, eu acho. Mas o BarbaCast hoje é o meu maior foco.